Ok, Estamos gravando. Começou. ok, Primeiro de perfeito. tudo, quero falar aqui um negocinho pro pessoal. Vocês estão assistindo, isso aqui vai ser uma gravação que vai ser disponibilizado no canal The Window, que tecnicamente é o canal na qual a gente está colocando os vídeos e tudo que a gente está produzindo pro Lagep, pra Lapsic no geral, certo? E vocês estão recebendo esse vídeo, isso aqui é uma conversa, eu e meu querido João. João, você quer se apresentar aí, cara? Olá, gente, eu me chamo João Henrique, eu sou estudante da UNG, curso em psicologia, e eu estou participando também dentro do grupo de pesquisas, dentro da Liga de Psicologia, né? E, bem, a gente vai tentar trocar uma ideia aqui, um papo, né, sobre Tá. consciência, e vamos ver no que vai dar isso daí, né? Perfeito, cara. Eu sou o Eduardo, para quem não me conhece, e hoje o tema que a gente vai conversar é um tema bem variado, mas a gente vai tentar se concentrar bastante na temática de consciência. A gente vai falar bastante Isso. sobre consciência, e entender um pouquinho por que o João gosta tanto dessa área, o que chamou a atenção dele, né? Fez brilhar tantos Sim, olhos. E um pequeno aviso importante que precisa ser dado logo no início. É que isso daqui, galera, não é uma conversa de duas pessoas formadas, nós não somos professores, nós não representamos o que a UNG pensa, para deixar muito claro. Isso aqui é apenas uma conversa, somos alunos da UNG, fazemos parte da Liga de Psicologia, que é a LAPSIC, certo? E como parte de pesquisa e ensino, nós estamos aqui hoje para fazer uma conversa, apenas uma conversa, dois amigos conversando sobre uma área que eles gostam, né? Então, isso, dados esses exatamente. avisos, João, seguinte, consciência, cara. A gente sabe que é um assunto que está além da temática da psicologia. Permeia bastante aquela parada da filosofia, algumas vezes, acaba sendo um assunto meio que incerto na sua definição, né? Não é uma coisa que está cravada, consciência é isso, mente é isso, a gente já tem todas as definições dadas. Fala um pouquinho pra gente, João. Pra você, cara, consciência. Perfeito, eu acho que isso é um bom gancho, porque realmente, dentro da filosofia, da neurociência, a gente não tem uma definição daquilo que é consciência. E não é à toa que hoje, dentro da ciência, isso é a nossa maior problemática, vamos assim dizer, a nossa maior barreira. Se há uns tempos atrás nossa maior barreira era tentar definir, sei lá, dentro da física, é, como que a luz permeia e que o Einstein, por exemplo, revolucionou, mostrando como que funciona a luz e também como funciona o espaço-tempo dentro aqui da psicologia, da filosofia da mente ou da neurociência, a gente tem um problema que é não conseguimos definir o que é consciência. E esse problema de não conseguir definir aquilo que é consciência, ele aparece em 1990, principalmente por um filósofo da mente chamado David Charmes, né? Ele coloca esse problema no ar dentro de um livro que se chama The Conscious Mind, ou A Consciência da Mente, né? Em 1996. Ele faz uma crítica à neurociência da época, que já estava muito bem avançada, como ela é avançada, né? É, apontando como que a neurociência conseguia explicar processos como sinapses, processo de aprendizagem, comportamento, mas por meio de tantas explicações bem feitas, a neurociência não conseguia explicar a consciência. O que que seria a consciência aqui que ele tenta postular? A consciência seria essa noção de primeira pessoa que temos, essa experiência subjetiva que não consegue ser mensurada, nem com medidas de tamanho, de área, de temperatura, tanto faz, né? A gente não consegue tocar nisso. Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, só nós mesmos temos acesso a isso, né? E temos acesso até de uma forma bem confusa, né? Que às vezes a gente não consegue definir o que a gente Exato. sente. Não, Ele exatamente. postula isso. E ao postular isso, ele não critica só esse campo da neurociência, que a gente vai tentar explicar um pouco quais são as escolas, porque ela é uma escola que tenta explicar o que, que é consciência, mas também como critica outras linhas de pensamento, como o funcionalismo e também, principalmente, o dualismo, também, que é um campo problemático, ok? Depois eu vou explicar o porquê ele é um campo problemático, e tenta dar como posso dizer, uma nova solução, uma possível solução, mas que não ainda cravada, que ele diz que a consciência é
quase como se fosse uma parada meio Spinoza. A consciência está em tudo. Ela é um fenômeno que ultrapassa o que a gente tem de ciência hoje em dia. E nenhuma ferramenta hoje que a gente tem vai conseguir explicar o problema da consciência. E que a gente tem que ir partir de uma nova perspectiva. E ele dá o panpsiquismo, né? Como uma nova perspectiva. Que eu não vou conseguir explicar muito bem porque eu realmente eu me interessei muito mais sobre as áreas que ele critica. Porque eu me interessei muito mais nas áreas que ele critica do que nesse caminho, né? Porque esse caminho é só especulativo. E caminhos especulativos tem de sobra por aí, né? Não, faz muito sentido, cara. Assim, sobre essa parada da consciência, pelo menos uma das coisas que eu captei da mensagem quando eu fui atrás um pouco, tentar entender e tal, é que parece que tem um leve consenso. Não vou dizer que é um consenso geral, né? Mas tem um leve consenso de que parece que a mente, ela é uma produção daquilo que vem de origem em relação ao sistema nervoso. Pelo menos que a gente tem a respeito do sistema nervoso central e comunicação com o periférico, toda essa soma de coisas, parece que em algum momento dessa equação surge a mente. Então, como parte do produto desse sistema nervoso, a gente vê meio que a construção de uma pseudo-realidade. A gente tem a realidade externa, só que a partir do momento que o sistema nervoso ele é um computador que processa isso tudo, centraliza esse processamento e tenta responder isso, ele meio que pode, inclusive, nessa equação, fantasiar coisas que não necessariamente são realidade, e nesse processo todo existe a mente. Assim, na sua perspectiva, cara, que eu não tenho a visão geral, né, desse tema nessa parada de produção do que é a mente, de um processamento que acaba gerando, né, isso como um produto, vamos colocar a mente como se fosse um produto, né? Aí também se encontra aquele conceito de autorreferência, seria a ideia de enxergar um tipo assim, eu sou o Eduardo, eu estou aqui agora na minha casa, tipo, isso pode, isso é possível, isso não é possível. Por exemplo, não vou olhar ali na janela, vou ver um cara voando. Tipo, até onde tem a limitação do que é realidade, o que não é realidade, a construção com base nesse aparato todo aí. Interessante porque você colocou duas áreas que se distinguem dentro da linha de raciocínio aqui da consciência. Que primeiro você postulou que para você a consciência é como se fosse uma substância ou algo que emerge do sistema nervoso, correto? E o outro você falou que o sistema nervoso interpreta a realidade da sua forma e não como ela é. Então, tudo que a gente vê é um produto que a gente interpreta e que a gente não vê como é a coisa em si. Esse segundo, ele já entra num campo muito interessante, porque ele é um campo da filosofia da mente que eu também não tenho muito domínio para dizer, que é o cérebro bayesiano. Então, é como se a gente tivesse um computador aqui e o cérebro, ele, com todos os seus mecanismos, suas operações, ele transmitisse informações. E essas informações geram essa noção de ser e também gera essa noção de percepção. A gente guarda informações e a gente consegue assimilar coisas, né? A primeira que você disse, que é que a mente seria um produto que emerge do cérebro, ela está dentro da neurociência. E ela é uma visão que é muito popular, que é literalmente esse campo de que emerge. Que, vamos dar um exemplo aqui. É como se, por exemplo, a mente fosse a fumaça que sai do carro e o motor fosse o cérebro, sabe? Entendi. Saquei. Então, ele é um epifenômeno. A mente seria um epifenômeno nesse sentido. O problema é que também tem problemas dessa visão de que a mente é um epifenômeno. Porque, Hum, por exemplo, num carro, quando você vê o epifenômeno da fumaça, você consegue mensurar a fumaça. Você consegue, através de aparelhos de mensuração do vento, do ar, a gente sabe que o ar existe. A mente, a gente não consegue encontrar o que que é essa matéria, essa substância. O que que é isso que emerge do cérebro? Não tem muito, não tem uma visão muito, muito explícita, sabe? E não só isso, tem da neurociência, também tem um outro campo, que ele nega essa parte de emergir uma consciência, que é o campo reducionista, onde ele diz que a consciência é uma mera ilusão. Isso aí que as pessoas dizem como experiência subjetiva pode ser explicado por termos neurocientíficos, e que é mais ideal explicar dessa forma do que explicar essa forma da qualia que falam, né, que chamam, dessa entendi. experiência quantitativa.
é mais interessante para o reducionismo do fisicalismo, como a gente diz, né? Essa área da neurociência chama fisicalismo. É mais interessante utilizar os termos científicos e buscar essa forma do que buscar essa experiência subjetiva que ela é confusa e que ela não funciona muito bem Saquei. para a ciência, ok? Então, vai mais por aí a sua linha de raciocínio, mais pelo campo de emergir a consciência, sabe, do sistema nervoso. Cara, eu vou te falar, assim, é uma coisa que eu tive muita dúvida, pelo menos vendo aqueles vídeos que você mandou, um certo material que você tinha me repassado, né? Uhum. É que, assim, pelo que eu entendi, a discussão girava em torno, tipo, existe ou não existe uma mente onde ela se localiza, certo? E nessa parada toda, o que que é a consciência? Pelo que eu entendi, ele é distinto, é uma coisa distinta da outra, não é a mesma coisa. De certa forma, é porque qual é o lance? Mente, ela pode ser muita coisa, né? Então, É, quando falam em consciência, é porque para pra pensar, normalmente quando a gente está em psicologia, e provavelmente quem vai ver esse vídeo aqui são estudantes de psicologia, espero, a gente aprende muita coisa, por exemplo, na psicanálise. E a mente na psicanálise é consciente e inconsciente, certo? E, ou, por exemplo, no Jung, que são dois inconscientes e um consciente. Normalmente, quando a gente lembra de mente, a gente pode ficar um pouco, entrar num campo mais amplo, sabe? Não um campo mais objetivo. Quando a gente fala consciência, a gente está sendo mais objetivo e também tentando encontrar uma solução, pelo menos para a consciência. Porque quando a gente fala mente, fica amplo, pode falar sobre inconsciente. E se a gente não tem noção do que é, de forma mensurável, a consciência, quem dirá a inconsciência, sabe? saquei, Então, saquei. o objetivo é tentar entender o que é a experiência subjetiva e como ela emerge no cérebro. Porque de resto, a gente, pelo menos com os estudos neurocientíficos, a gente consegue ir para um caminho interessante de explicar os processos, como funciona o comportamento, o que tem dentro do comportamento, sei lá, os processos dos neurotransmissores, como que isso afeta recompensa guia um comportamento, enfim, Saquei. e várias formas de ir por esse caminho, entendeu? Também dá para explicar as outras escolas, né? Porque eu só expliquei a linha da neurociência, né? É verdade. Tem E as outros outras caminhos que escolas, né? tentam. Tem outros caminhos, né? É uma coisa meio plural, né? Não é uma coisa Tem, só, tipo, bate o martelo numa área só e acabou, tá ligado? tem, Mas assim, exato. Por tipo. exemplo, ah, pode continuar. Não, não, Pode pode continuar. dar o exemplo. Não, fique em paz, pode dar o exemplo, fique em paz. Não, eu ia explicar, por exemplo, que tem uma área que é diferente já, que é o funcionalismo. É, Hum. e, bem, a gente estuda isso no início da graduação, né? Estruturalismo, funcionalismo, né? No Wundt e William James. William James, Só é. que qual é o Muito lance? William James. O funcionalismo, ele tenta responder esse problema da consciência é, através das funções. Ele não tenta encontrar uma substância. Ele só analisa o fenômeno através das suas funções que ele manifesta, né? E, por exemplo, o problema disso é que se você tentar analisar um, um organismo só a partir e dizer que ele tem consciência a partir das suas funções, a gente vai entrar num problema que o Chalmers ele coloca que é o zumbi filosófico. Qual é o lance Zumbi do zumbi filosófico? filosófico? É, ele usa uma metáfora muito interessante para dizer que o zumbi ele tem comportamentos muito parecidos que os de um ser humano. Ele anda, ele fala, talvez não de uma forma com linguagem, mas ele esboça comportamento verbal. Ele ouve, ele sente também, mas ele é consciente. Um zumbi, dentro normalmente de literatura, ele não é. Ou vamos expandir a inteligência artificial. Ela atua muito como se fosse um ser humano. Se você tentar conversar com a inteligência artificial, você vai falar, cara, eu tô conversando com uma pessoa aqui. Ele consegue Sim, conversar perfeitamente, mas ele não tem consciência. Ele não tem noção de que ele existe. É muito estranho isso, né? Então a busca de tentar solucionar esse problema que o Charles pontua, da consciência, no funcionalismo não é muito bem respondido. Na verdade, eu acredito que o fisicalismo, isso é uma opinião minha, responde até um pouco melhor do que o funcionalismo, né? Nesse saquei. É sentido. que essa parada do funcionalismo, pelo menos até onde eu entendo, ou que eu lembro do conteúdo em si, faz tempo que eu não vejo com calma isso, né?
É uma proposta meio darwiniana, né, cara? É uma proposta tipo de o ser humano ele se adapta ao Hum. meio. Então você não tenta entender a estrutura mental. Não, Exato, você analisa esse funcionalismo. É literalmente como o próprio nome diz, é o exato. funcionalismo. Você analisa a função, Funciona mesmo. a adaptação do ser humano a esse meio, né? Não é necessariamente Sim, buscar entender a estrutura mental, alguma coisa meio subjetiva, né? exato. Mas ele pontua isso no livro porque eram as áreas, né, que ele estava tentando criticar, né? É, Então sim. tinha neurociência, esse campo funcionalista, aí tem um campo do dualismo também que ele tenta criticar, porque todos estão tentando falar que a consciência existe dentro de suas respectivas áreas, mas não tem uma explicação boa do que é a consciência em si, entendeu? Ele chama isso até de problema difícil da consciência. Então, peraí, ó, uma pergunta que surgiria assim, olhando essa parada toda aí, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja analisando um ser, certo? Esse ser tem um sistema nervoso desenvolvido o suficiente para processar coisas que acontecem ao redor dele e interpretar isso e responder ao ambiente, certo? Eu tô postulando uma coisa, esse ser faz isso, tô falando que ele faz. Só que ele não necessariamente tem consciência da existência dele. Então quer dizer que ele não é consciente? Tipo, Exato. Esse é o ponto. Entendi. Até Esse que é o ponto. ponto surge a consciência? Porque, por exemplo, eu não lembro das experiências Hum, sensoriais que eu tive quando eu era, sei lá, um serzinho em desenvolvimento na barriga da minha mãe. Mas quer dizer que eu não era sim. consciente, tá ligado? Tipo, é uma pergunta que eu não sei Sim. responder. Não sei se isso Isso é. é um. Exatamente. Por exemplo, um vírus. Ele age sobre o mundo, ele tem as suas ações, de certa forma, mas ele é consciente. Um vírus, é verdade, é até difícil afirmar isso, né? Porque a consciência é um evento privado. Só você sabe se você. É muito bizarro isso. Sim. Só você É meio sabe se bizarro. você é consciente, né? Então tem um puta problema. Tem um puta problema aí que não o escopo da ciência não consegue chegar ainda, sabe? Assim, o que eu consigo perceber, pelo menos dessa parada toda, é que embora a gente não consiga medir a consciência, a gente consegue medir algumas outras coisas, meio que indiretamente, tá ligado? Por exemplo, não necessariamente a consciência em si, eu não sei se isso estaria dentro da consciência. Por exemplo, a questão da autorreferência. A gente sabe que no cérebro tem umas áreas específicas que atuam na modulação do que é autorreferência. Entre eles, o lobo frontal numa parte específica, se eu não me engano, o córtex pré-frontal também atua em cima disso. Mas são mais áreas, não é só essas não. Se você danifica qualquer uma delas, você acaba meio que impedindo que esse processo aconteça. O que não necessariamente significa que o processo está ali, mas parece que aquela área processa isso também, entendeu? Então, tipo, será que essa consciência, ela não poderia ser, como eu posso dizer, tipo, influenciada indiretamente por certos danos em certas áreas, ou coisas do tipo? O que que a neurociência tem sobre isso, ou esses estudos falam, né, sobre isso? Com toda certeza influencia. É, porque, vamos também colocar isso aqui, vamos pontuar isso daqui. Nós somos todo o nosso corpo. Se não só uma coisa afeta o nosso cérebro, mas afeta, sei lá, o nosso estômago, nosso pâncreas, nosso rim, afeta tudo, até o nosso cérebro. Nós somos isso aqui tudo, porque às vezes a gente pode pensar que a gente é só o nosso cérebro, né? Que a gente tá, Exato. que a gente é como Que a fosse gente é um só robô esse controlando nosso negócio corpo. aqui, tá? Exato. Mas é como você disse, você associa, né? Por exemplo, esse lance, é, vamos supor, o hipocampo, responsável pela memória, não é? Certo, Correto? certo, Tá certo. bom. Onde que, por exemplo, a gente sabe que ele é responsável pela memória porque a gente utilizou neuroimagem e através da neuroimagem a gente associou através de algum experimento que ali fica a memória. Mas a gente associou. Agora, se eu chego e pergunto para a pessoa da qual eu estou realizando o experimento, falo assim, ou melhor, a pessoa chega e pergunta para mim, que eu sou o cientista que estou fazendo esse experimento, Certo. onde que está a minha memória de infância aqui dentro desses neurônios? Assim, como assim? Cadê a informação da memória, Isso um aqui é. conteúdo dentro da memória? A gente não tem. Então, fica meio complicado, sabe? De tentar encontrar isso. Parece que realmente não tem nada que consiga identificar o campo por enquanto, esse campo subjetivo. Mas, por exemplo, isso leva a gente a crer. é,
essa falta de coisa material para explicar a experiência subjetiva, que a experiência subjetiva está além da matéria. Muita gente pode pensar isso, né? Que Entendi. nossas experiências subjetivas, essa noção de ser, na verdade, ela é uma coisa além da matéria. Que esse mundo aqui, ele não consegue compreender esse mundo aqui de cima. E isso é a visão do dualismo, que chama dualismo cartesiano, né? O que eu estou me referindo ao dualismo cartesiano, que vem lá de René Descartes, lá no século XVII, onde ele postula que a mente ela é uma substância, só que ela é uma substância imaterial. E o corpo é uma substância concreta, física, tangível. E que essa mente, além da matéria, ela controla o nosso corpo. É como se a gente, sei lá, um Megazord. Tipo, imagina um Megazord Power Rangers. É É, como se a tipo, mente tá ligado? fosse os Power Rangers e o nosso corpo fosse o Megazord, né? É, também tem uns certos problemas nisso, né? Normalmente, quem pensa assim é as pessoas no senso comum, né? Pensa dessa forma. Se a gente entrar numa universidade, normalmente não vão apresentar isso pra gente, porque é meio. Só se for uma faculdade de Não é, filosofia, né? não é muito bem a discussão, acho, né? Pelo menos para essa primeira Não é. formação, né? Não é Você, muito. essa explicação problematiza muito, né? Porque você coloca um campo imaterial para falar que ele controla o corpo físico. Como que aconteceria isso? Como que uma coisa imaterial mexeria numa parte material? E o que seria essa parte imaterial? Porque tudo que a Imaterial, gente boa. sabe vive aqui. Tudo que é uma, obviamente que é um pensamento que provém muito, em essência, da metafísica platônica, né? E o René Eu pensei Descartes, nisso. Eu pensei bem e o nisso, René é. Descartes, ele é de um período onde o cristianismo tinha uma influência cultural muito grande. E o cristianismo bebeu muito dessa fonte do Platão, né, para explicar um mundo além desse daqui, um mundo além da. Porque o Platão tinha muito esse lance, né? Ele falou que. Ele pelo menos falou que tinha um mundo além dessa matéria, um mundo perfeito, e esse mundo aqui é imperfeito, e o mundo perfeito a gente acessa através da ideia, e quem mexe Sim. com ideia é o filósofo. O filósofo tem acesso ao mundo É, das ideias, umas das ideias, né? sabe? Exato. É, e isso influenciou o cristianismo, mas é muito problemático, eu acho, essa. E na verdade é bem problemático porque ela não responde também, mas eu acho particularmente também problemático essa É que eu visão acho que, dualista. assim, eu não sei se você percebe que muitas vezes, pelo menos quando a gente é apresentado para alguns conceitos de psicologia, tem alguns problemas clássicos que aparecem, assim, pelo menos quando eu observo, né? Por exemplo, esse do imaterial controlar o material nessa ótica meio dualista, ou cartesiano, ou até mesmo beijando um pouquinho mais aquela época do Platão. Tipo, beleza, você fala que tem algo material, mas dizer que tem algo material e dizer que não tem é quase a mesma coisa. Você não consegue dizer que tá lá e não Exato, tá. Então, como é que você prova? Tá ligado? Tipo, essa que é a parada que mais me pega, tá exato, ligado? Dizer, como é que você exato, prova que não tá lá? Tá ligado? Tipo, exato, exato. Na verdade, nem é aceito muito essa ideia hoje em dia dentro de qualquer campo científico, na real, porque não, é muito atrasado, a gente já superou isso há muito tempo e o é, foco é outro, entende? Tem umas teorias que tentam agora ir para um campo mais material, só que elas são muito especulativas. Tem uma dessas teorias, eu acho até interessante mostrar aqui, porque como vai ter gente de psicologia, é interessante mostrar livros que tem dentro da ONG que são interessantes. Tem esse boa, livro boa. aqui, que ele é meio velho aqui, ó, e vocês vão encontrar dentro, é, perto da área de psiquiatria, tem uma parte escrito Princípios de Neurociência e o próprio eu só achei meio cópia, né? Porque tem um livro grandão que é tipo uma bíblia escrito Princípios de Neurociência e tem um outro livro escrito Princípios de Neurociência e tem uma área na biblioteca escrito Princípios de Neurociência. Eu acho que tinha que atualizar o nome, né? Mas dentro aqui do livro, eu acho que, se eu não me engano, é no capítulo 16, explica sobre o que é consciência. Óbvio que o livro é velho, de 96, mas quem está Aham. entrando nesse assunto agora é um bom livro. E tem umas teorias aqui, que é literalmente a teoria do computador, o modelo do computador, de Olha só. tentar conectar o Entendi. computador com o cérebro, porque é muito parecido mesmo, né? E também tem uma teoria que é muito interessante, mas muito especulativa e também muito controversa, que é de um físico, o nome dele chama Penrose. Eu não sei muito sobre o Penrose, eu sei que o Penrose ele é muito importante, parece que tem alguma coisa a ver com o Big Bang,
e ele influencia muito, assim. Eu acho, tá? Mas é óbvio, é só achismo, que ele foi responsável por aquela teoria das cordas, e ele até abandonou, se eu não me engano, aquela teoria das cordas que era para tentar explicar o Big Bang, enfim. Ele Tá. é um cara muito famoso e ele criou uma teoria bem especulativa de que a consciência talvez seja fruto de um processo quântico, porque dentro da física quântica tem um probleminha muito complicado, porque Ah, tudo que tá. eles trabalham é probabilístico. O comportamento das partículas, acho que é partículas quânticas que se fala, é, elas são indeterminadas, elas não tem como você prever através de nenhuma ferramenta. Pode ser cálculo, sei lá, qualquer coisa, você não consegue prever. E o Penrose vendo esse fenômeno, ele acaba associando muito com a consciência. Então a teoria dele é dizer que a consciência é fruto dessa dinâmica quântica dentro dos microtúbulos que ficam dentro do núcleo de um neurônio. Tá. É, é bem complexo, né? Não, eu acho que eu É entendi. uma, Tá. sim, é bem especulativo. Ele não tem como provar isso. Então, é bem. As pessoas não aceitam, mas acho interessante, né? E como a gente está em constante evolução, vai que apareça algum tipo de evidência mostrando o ponto dele que. Se o ponto dele esteja certo, né? Que às vezes a gente encontra alguma coisa na física quântica, né? E a gente consegue comprovar o que o Penrose está apontando, né? Estamos de volta. Voltou. Voltou. Vai Voltou. querer Tá depois normal o áudio? recortar essa parte? Mano, vai ter Vai que querer cortar. recortar essa? Vai Sim, ter que cortar, vai ter que perfeito. cortar. Bom, mas segue aí, segue aí. Bom, eu não sei onde eu parei, então só saibam que essa teoria é bem especulativa, não tem nada dentro da física quântica e talvez no futuro, com novas evidências, a gente possa realmente considerar de novo a teoria do Penrose. Mas é muito interessante também estudar, porque é uma das tentativas de solucionar o problema da consciência, o problema difícil da consciência, né? Entendi. Cara, esse negócio do Penrose, ele me chama atenção, não por causa da questão da física quântica, tá? Eu só vou falar que eu não sei nem dizer se esse cara tá certo ou não. Porque, querendo ou não, nem tudo que é explicado a nível, como é que fala? A nível atômico é explicado a nível macro, né? Mas com certeza influencia em alguma coisa. Mas uma coisa que eu tenho certeza que ele talvez tentou falar ali, que faz muito sentido ao olhar da neurociência hoje, é a dinâmica dos neurônios em si, né? A gente sabe que a dinâmica dos neurônios, eles dependem da interação do ambiente ou da própria interação entre eles ali, quando a gente está falando de, pelo menos, relação sináptica, né? Ixi, peraí, tem um negócio aqui, peraí. Já deu 40 minutos? Eu acho que não, né? Não, foi quase, tá quase, tá Sim, quase, tá quase. tá Mas quase. estamos falando de uma sinapse química, né? Falando principalmente uma sinapse química, né? A gente sabe que isso depende, essencialmente, falando do quê? Neurotransmissores. Essa interação com esses neurotransmissores é feita numa determinada frequência de liberação. Essa frequência de liberação vai excitar ou inibir a atividade do neurônio pós-sináptico. E essa modulação de excitação em uma frequência específica forma os padrões de comunicação entre os neurônios. Tanto que a gente vai ver matérias como somação temporoespacial, a gente vai ver coisas dinâmicas de potencial de ação, a gente vai ver várias sacadas envolvendo isso para cada tipo de célula, se é uma célula muscular, se é uma célula sensitiva, ou seja, uma célula de processamento, ou se é só um interneurônio. Tem várias sacadas em torno disso. Mas o que é possível afirmar com certeza é que a dinâmica desses caras é muito bem conceituada. E talvez não exista, tipo, um lugar no cérebro que armazene conhecimentos de biologia. Talvez essa grande sacada de diferença de codificação da informação esteja no padrão de comunicação dessa que os neurônios fizeram que codifica aquela experiência, entendeu? Agora, se isso tem a ver com consciência ou não, eu já não sei até que ponto tá ligado a isso, mas eu tenho certeza que, por exemplo, isso daí é um palpite meu, tá? A gente talvez descubra no futuro, no futuro próximo se eu tô certo ou errado. Mas assim, eu acho que a gente nunca vai olhar no cérebro e vai achar um local específico da consciência. Eu acredito que
não exista esse lugar no cérebro, sabe? A gente não vai abrir o cérebro, opa, nesse local aqui está a Sim. consciência. Entendeu? Tipo, não vai acontecer bem isso daí. Tal qual as informações são uma série de codificações e padrões de comunicação de neurônios entre si, tanto aquilo que a gente entra nos assuntos de engramas, tal, da mesma forma, tal qual isso, eu acredito que a consciência ela é um produto enorme dessa parada toda aí e que não necessariamente a gente consegue achar fisicamente, né, no cérebro alguma parte específica, né? Eu não sei se Sim. o Pernoso ele quis dizer exatamente isso, porque ele estava falando de mecânica quântica e é uma outra parada, mas que com certeza, a um nível não tão macro assim, a gente tem uma interação e muito específica que forma esse padrão de comunicação que, querendo ou não, formam as informações que a gente processa do ambiente. Só parar para pensar. As pessoas que estão ouvindo isso agora estão recebendo isso por meio de ondas sonoras. Essas ondas sonoras vão chegar em áreas específicas do sistema auditivo, que vão vibrar numa frequência específica, que vão alertar neurônios que captam essa frequência, que vai fazer uma transdução para gerar um sinal elétrico, que com base no sinal do ambiente, que é a minha voz, ela vai jogar isso para centros de processamento, que também vão envolver a área de Broca e outras coisas, e ela vai entender o que eu estou falando. Ela vai ouvir e entender o que eu estou falando, associar com outra coisa. Isso não se dá em uma comunicação restrita e única. Não, são padrões de comunicações para várias coisas. É só a gente pensar também nos sistemas de LTP, LTD, sabe, potenciação de longa duração ou depressão de longa duração que influenciam os mecanismos de memória e formação de memórias e tal. Então, cara, eu realmente acredito, pelo menos na minha visão, né? Que a consciência ela não é achada. E quem sabe, sei lá, mano, a gente consegue ver algo diferente no futuro próximo. Não sei, cara. O que que você acha disso aí, meu? Perfeito. É, vou postular bem rápido, porque o nosso tempo também está acabando, né? Deixa eu ver aqui. É, Tá vou acabando. postular bem rápido mesmo. É, a sua hipótese, na verdade, é a hipótese da neurociência mesmo, de tentar provar que isso é só um fenômeno que ocorre com o cérebro, né? Não tem uma substância. O Penrose, necessariamente, ele tá procurando uma substância. Ah, Então, saquei, saquei, saquei. sabe? Então, tem autores que, bem, como eu sei que você vai postar aí, se quiser, depois eu procuro o nome dos autores em específico, porque eles têm uns nomes muito complexos, que são neurocientistas que defendem esse ponto de vista seu. Mas, querendo ou não, a neurociência ainda não tem como explicar ou responder, por exemplo, o David Chalmers, né? Por enquanto. Por enquanto, eles não conseguem responder e nem ele consegue também responder. Então fica um campo assim que ninguém entra em acordo, ninguém tem uma solução e fica por isso mesmo, né? Mas Saquei. com toda certeza, com o avanço que a gente está indo em ciência, é só a gente ver inteligência artificial e até computação quântica, provavelmente a gente vai ter algum tipo de resposta. E eu também concordo mais com esse campo da neurociência. Eu acho mais válido, mas é para um pensamento mais científico mesmo. Pelo que a gente tem de É, evidência, eu acho mais interessante esse caminho fisicalista. Mas não deixa de ser uma pergunta que importuna muito, né? acaba Uma ficando grande questão. incomodando no vidinho, tá ligado? Fica falando ali no vidinho, coçando, tá ligado? Pô, Exato, qual que é a resposta dessa parada aqui, tá ligado? Cara, exato, uma grande questão. é impossível que nesse tempo que a gente separa, a gente consiga trabalhar tudo que existe por trás dessa parada da consciência, né? Eu espero que a gente Sim, tenha conseguido pelo menos riscar alguma coisinha da superfície, né? Deixar essa pelo menos a curiosidade pro perfeito. pessoal. Não, sem contar os materiais que a gente vai divulgar, né? Que você mandou pra mim, né? Os materiais do Daniel Gontijo, aquele lá da. Qual que era o nome daquele grupo que você me mandou? Era EP. Grupo É, grupo aquela. específico? É, tipo, eram vários vídeos de uma mesma coisa só. Eram vários. Ah, tá. Era qual que era o É, nome? não, é porque aí tipo assim, é uma série de vídeos do Gontijo sobre filosofia da mente. Mas tem um nome lá, acho que é IPA. Mas IPA. o IPA, Isso. eu nem sei se tem esses cursos, então eu teria que ver, eu acho que não tem mais acesso a esses cursos. Mas tem cursos do Gontijo, né, sobre isso. Não sei se vai ter acesso agora. E também eu vou mandar também livros em inglês, tá? Infelizmente é em inglês porque não tem Google isso aqui. Tradutor, my friend. Tá Vai ter ligado? que É, os mano. livros os livros eu vou recomendar são bastante, então vou tentar também separar no que é neurociência, no que é filosofia da mente, ou outra coisa também, porque tem outros campos, né? Não, perfeito, cara, perfeito.
João, alguma outra colocação, cara, que você quer fazer sobre esse assunto, deixar para o pessoal pensar? Hum, eu acho que ó, uma questão que eu acho muito interessante também trazer para a psicologia é pensar se a psicodinâmica, psicanálise, psicologia analítica consegue pelo menos entrar nesse debate. Acho que é um bom questionamento para quem está assistindo, se eles conseguem ou não é o foco deles também, pode ser o foco completamente diferente da psicanálise. O que que será que pode vir através dessa pergunta, né? Qual resposta será que pode vir? Maravilha, cara. Não, de verdade, cara, maravilha. Foi. Perfeito. A gente conseguiu trabalhar bem, eu acho que o assunto. Não... Você acha que ficou satisfatório, né? Deu Acho pra que sim. guiar, deu pra falar uma. Perfeito. Assim, a gente não vai cravar nada, não somos formados na área pra isso, né? Mas pelo menos dá pra deixar um negócio maneiro pro pessoal pensar, né? Exato. Deixa isso bem, bem explícito. Eu gosto muito do tema, tá? Então, se eu errei alguma coisa, pô, eu literalmente vi isso há um ano atrás. Então, e como você tá dentro da faculdade, você tem que ver muito assunto, né? Então, eu voltei a ver esse assunto. Esse assunto eu tinha esquecido ele, já tinha visto ele por cima. E agora eu tô voltando porque, sabe, né? Tem períodos de foco muito grande. Ah, sim, cara. Sim, Cara, quem sabe a gente não traz aí algum outro professor pra fazer uma conversa a três, né, cara? Aqui, a gente traz um exato. professor e tal, ia ser uma coisa bem Seria legal. muito da hora. Seria muito da hora. Será que o Renan topa uma conversa dessa? Será que tem. Dá pra tentar marcar, acho que o Renan aceita, pô. O Renan, eu acho que a Adriana também aceita. Talvez a Maria Lúcia. Maria Lúcia seria interessante se tivesse Maria Lúcia também. É, será legal. Só que a gente tem que pegar um outro tema, eu acho. Será que ela compra essa vibe de consciência? Não sei, hein? Vou pegar outros temas, tem temas interessantes também. Ó, já que a gente é fissurado por neurociência, que tal neuropsicanálise? Que é uma área também que é muito não vista. E, bem, tem autores aí, né? Caramba. Ela pode explicar. Interessante. Interessante, Pode ser, interessante. pode ser interessante. Beleza. João, quer deixar umas últimas palavras pro pessoal aí? Não, só isso. Gente, estudem, sejam profissionais qualificados no futuro. Estudem mesmo e foquem em ciência, por favor. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês, galera. Que vocês possam ter gostado desse material, que tenha feito algum sentido, tenha sido algo proveitoso. Junto desse vídeo você vai encontrar os links do LAGEP e da LAPSIC. Siga a gente no Instagram, tudo bem? Que a gente vai fazer mais postagens por lá. E, mais uma vez, reforçando, não somos profissionais formados. Em breve traremos pessoas que são realmente os bravos, para também fazerem parte dessa conversa, tá bom? Qualquer coisa, Perfeito. nos desculpe pelos erros, que tenha sido muito legal os acertos. E é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha sido algo proveitoso para vocês, tá bom? Valeu, gente. Tchau.